Autossabotagem. É diante de uma situação, você está com a faca e o queijo na mão, e aí, do nada, você joga o queijo fora e mete a faca no próprio pescoço. É complicado. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Desenvolvendo Humanas. Meu nome é Cleiton Luiz e eu estou aqui para poder estar falando com vocês a respeito da autossabotagem, né? O que seria a autossabotagem? A autossabotagem, ela vem dentro da ideia de que quando está tudo bem com uma pessoa, quando ela está dentro de uma situação normalmente que ela considera boa, inclusive ela reconhece até a situação como boa, ela não consegue lidar com aquilo. Então ela se auto-sabota. Ela mesmo coloca ali uma armadilha, ela cria uma armadilha. Essa armadilha ela pode ser consciente ou não, porque muitas das vezes a autossabotagem, essa questão da destruição da situação ao qual eu estou passando, e detalhe, tá? Uma situação que tecnicamente está sendo boa para ela, ela quer sair dessa situação. Então, ao sair dessa situação, ela se autossabota. Então, ela não cresce, ela não evolui, ela não progride, por conta que ela tem manejos e ela vive se autossabotando de várias formas. Essa questão da autossabotagem que você então coloca a culpa, né? Você coloca a responsabilidade em algo externo a você, e tem também aquela autossabotagem ao qual você culpa algo interno a você. Você diz que não está no meu tempo, eu ainda preciso desenvolver determinadas coisas, eu não tenho capacidade, eu não tenho qualidade, eu já tentei outras vezes essa coisa e isso não deu certo. Então você arruma pretextos seus, arruma pretextos diante da sua história que de alguma forma racionalizem de forma correta para você o porquê que você não está conseguindo aquilo, ou o porquê que você não é capaz suficiente de conseguir algo, entende? E aí você se auto-sabota, né? Você diz que não é para ser. Você coloca a culpa no destino, né? Não era para ser mesmo, né? Então bola para frente, mesmo que essa bola na verdade nunca vá para frente. A gente vai ouvir muito falar por aí, né, que autossabotagem é interligado com a questão de imaturidade, né? Que quando a pessoa não querendo ser madura, não querendo evoluir, progredir, ela acaba se autossabotando. Isso é verdade, mas esse não é o único fator. A gente na verdade vai começar a identificar que na autossabotagem ela está bastante envolvida, no caso, galera, com a questão de algo novo. Você então se vê diante de algo novo da sua vida e normalmente dentro da sua concepção de bom, você tem aquele algo novo como algo bom para você. Não, eu reconheço, Cleiton Luiz, que isso é algo bom para mim, eu reconheço realmente que isso vai progredir, eu reconheço que isso seria algo interessante para mim, que me faria evoluir de alguma forma, aprender certos comportamentos, coisas novas, né, que seria muito bom para mim. Entretanto, aquilo me traz um medo, aquilo me traz um receio. O autossabotador nada mais é do que aquela pessoa que, não sabendo lidar com o novo, com o diferente, ela se tira dessa zona de desconforto, né? E a melhor maneira dela sair dessa zona é se autossabotando. Não, eu vou embora porque não vai dar certo. Não, nem vou começar. Por quê? Por causa que se ela se colocar nesse algo novo que está acontecendo, ela vai sair da zona de conforto dela. E acredite, por incrível que pareça, muitas pessoas não estão acostumadas a viver com a felicidade. Entende? Muitas pessoas não estão acostumadas a viver com coisas boas, né, ao lado dela. Muitas pessoas estão acostumadas a ir atrás, inclusive a gente ouve isso na mídia direto. Vai atrás do seu objetivo, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás das suas conquistas. E ela então se empenha para que isso aconteça. Só que quando ela está próxima a alcançar essa alternativa, quando ela está pronto a alcançar, no caso, essa coisa boa, que ela percebe as coisas mudando ao entorno dela, aquilo traz medo, né? E esse medo, ela não sabendo lidar,
ela prefere voltar para aquele lugar atrás, para aquele passo atrás, né, ao qual ela sentia confortável. Por quê? No lugar onde ela estava confortável, ela sabia as decisões, ela sabia muito mais do mesmo, né? Ela sabia como lidar com os sentimentos, com as pessoas, com a ocasião, entende? E aí ela se vê num novo lugar que não tem isso, ela se auto-sabota. Opa, peraí. Eu vou, não, isso aqui pra mim é demais, é uma mudança brusca, ou são muitas mudanças de uma vez, ou é uma coisa que eu não estou acostumado, eu prefiro voltar para aquela zona de conforto. Então a gente pode perceber que no geral, a autossabotagem, ela envolve bastante com essa questão ao qual o novo me assusta. O diferenciado me assusta e eu não tenho ferramentas, eu não tenho meios, eu não tenho no meu histórico de vida coisa que me incentivem e me ensinem a lidar com esse novo. Então ela se auto-sabota. Né? Ela quer abrir uma empresa, ela não consegue abrir essa empresa por conta da autossabotagem, porque seria algo totalmente novo dela, tiraria ela da zona de conforto. Né? Ela sabe que ela tem potencial, muitas das vezes o autossabotador, quando ele para raciocinar, ele sabe que ele tem um potencial para ir além, ele sabe que ele tem um potencial para ir adiante, ele sabe que ele tem realmente a faca e o queijo na mão, porque ele consegue lidar, né, com todas as coisas, entre aspas, né, ele consegue na verdade ter todas as coisas, ele vê que existem possibilidades, mas na hora de ir ele não consegue. Ele tem algo que ele trava, tem algo que assusta, e aí ele então começa a racionalizar para ele fazer sentido. O principal é fazer sentido para ele. Se fizer sentido para ele de por que ele não está conseguindo as coisas, de por que a vida dele não vai para frente, e aí ele fica mais tranquilo e ele fica em paz consigo mesmo. O interessante é que o autossabotador sempre procura formas para poder estar em paz consigo mesmo ao não conseguir algo. E aí, para que isso ocorra, ele vai então se debruçar em um monte de desculpas, em um monte de possibilidades da qual ele não consegue. Quando ele encaixa uma que faz sentido para ele, ele simplesmente utiliza aquilo como muleta. Utilizando aquilo como muleta, foi por causa disso que eu não consegui. Pronto. Foi isso mesmo. A melhor maneira de lidar com a questão da autossabotagem, primeiramente, é você sondando os seus próprios comportamentos. É você sabendo quais são os comportamentos que mais assustam você, quais são as novidades que mais assustam você, quais são as coisas que poderiam acontecer ao qual você não se acha preparado para aquilo. E aí você identificando isso, você pensando isso, fica muito mais fácil de você conseguir lidar com isso. Por quê? Porque você vai ter um momento para poder ter uma reflexão sobre aquilo. E aí você vai perceber o quanto que aquilo te assusta. E uma vez que você identifica, automaticamente fica mais fácil de lidar com a situação em questão. Se você não identifica o erro, isso é a coisa mais clichê da nossa sociedade, mas se você não identifica que tem algo errado, se você não identifica que existe a questão da autossabotagem, não tem como você lidar com ela. A primeira coisa que você tem que fazer é assumir para si mesmo que você é um autossabotador, que você não consegue lidar com esse novo. Que você, quando está num momento feliz, que vem coisas boas para você, que deem a felicidade para você, que você percebe que está ficando muito bom, que você não vá lá e simplesmente ferre com tudo. Que você não vá lá e simplesmente, começa a jogar problemas, começa a criar coisa que não tem, entende? Por conta do novo que está te assustando. Então, se você, primeiramente, conseguir identificar isso, fica muito mais fácil de você lidar com isso. Uma outra forma também que tem de você lidar com isso, aprender a lidar com isso em você, é quando você se pergunta a respeito das suas conquistas. Você comemora as suas conquistas? Quando você consegue algo novo na sua vida, você comemora? Cleito, recentemente eu consegui uma promoção, recentemente eu consegui um novo namorado, uma nova namorada, recentemente eu consegui fazer uma viagem que há tempo eu não fazia e eu comemorei isso, eu gostei, eu vibrei por isso. A minha questão é, as coisas boas da sua vida, de uma forma geral, não específica, você comemora? Você se dá o prazer de sentir isso? Por que é interessante a gente pensar na questão da conquista? Porque tem muita gente que não comemora, que conquista alguma coisa e já vai para frente.
E muitas das vezes, se você não comemora, você não tem tempo de raciocinar sobre isso. Você não tem tempo de pensar sobre o novo, sobre aquilo, sabe, que se colocou para você. Você vai desbravando novos lugares, né? A gente pensa aqui, no caso esse é algo novo, como literalmente um matagal cheio de mato, né? Uma relva enorme verde. E aí você vai, né, cavando aquilo, você vai entrando no meio da relva e aí você simplesmente, quando você abre um novo espaço, você não comemora aquele espaço novo que você abriu, você não reconhece o terreno novo que você abriu. E aí você vai se colocando, vai ficando cada vez mais novo, mais diferente. Chega uma hora que o autossabotador, né, a pessoa que tem a tendência a ser autossabotadora, ela não sabe lidar com aquele ambiente 100% novo. O autossabotador, normalmente, ele não constrói planos para si, é mais difícil. Às vezes ele até constrói, ele até coloca, né, alguma novidade para ele, só que ou essas novidades são sempre mais do mesmo, ou essas novidades são novidades ao qual ele nunca vai ter esforço suficiente para poder fazer elas acontecerem. E detalhe, é como se ele criasse um plano sim para poder mostrar ou para os outros ou até para ele mesmo que ele realmente está procurando o futuro, está almejando o futuro, só que ele colocasse de forma intencional, ele colocasse alguns obstáculos, algumas coisas que ele sabe que não vai conseguir, que ele sabe que não vai dar certo, justamente para poder não alcançar aquela tão esperada, né? Aquele sonho que ele tão almejou, aquela coisa que ele tão preparou para poder conseguir em sua vida. Então, essa é uma das características fortes que tem no autossabotador, essa questão dessas pequenas sabotagens, né, ou coisas impossíveis, né, ao qual ele sabe que é mais difícil. Ou muitas das vezes, as coisas que ele elabora, as coisas que ele cria, são coisas que de alguma forma ele não consegue fazer os detalhes, ele não consegue colocar detalhadamente como conseguir aquele passo. Digamos assim, você quer fazer alguma coisa e você só almeja aquilo, mas você não desenha os passos para poder fazer aquilo de verdade. Por quê? Porque de forma geral é como se você não quisesse ou você não se empenha suficiente, né? Em outra questão, a gente também encontra aquela coisa da idade madura, que quanto mais velho você vai ficando, a tendência é que você amadureça mais. É claro que aqui a gente está falando de uma forma um tanto social, por assim dizer, né? A relação de idade com maturidade, coisa que tecnicamente não tem nada a ver, mas a gente encontra aqui uma correlação de dizendo que quanto mais experiências existe a probabilidade de que você aprenda e desenvolva mais, também está associado com esses novos projetos, também está associado com essa questão da autossabotagem, né? Caso a pessoa não queira progredir ou ela acredite que de alguma forma ela não tenha capacidade de progredir. Uma outra forma também que tem para poder você pensar um pouco mais sobre isso é quando você traçar uma meta, um objetivo, ou de repente acontecer algo novo com você, né? Que você se empenhar e de repente você vê que está se abrindo novos ares para você, para que você não corra o risco de se autossabotar, é justamente você pensar o seguinte: quais são as dificuldades que eu tenho para poder adquirir habilidade suficiente de fazer essa nova tarefa? Quais são as dificuldades que eu tenho? O que me impede? Né? E aí você conseguir pensar nisso, mas interligado a isso você também pensar: como farei para superar essas coisas? Não adianta nada você pensar no problema e não trazer a solução. Né? Então você tem que pensar sim no problema, mas concomitantemente a isso você precisa trazer a solução para si próprio. Lembre-se que a vida de forma geral, ela é a questão de você por você mesmo, entendeu? Ela é uma questão de responsabilidade consigo mesmo. Afinal de contas, o lugar para onde você vai ou as coisas que acontecem com você, elas literalmente dependem única e exclusivamente de você. A gente pode terceirizar os nossos problemas, nós podemos terceirizar as nossas culpas, mas no fim, quem toma realmente a decisão e quem age de acordo com a decisão tomada sou eu mesmo, é você mesmo. Então você precisa colocar isso em pauta e decida mudar. Só que a mudança, ela não vai acontecer de uma hora para outra, então você também precisa ter paciência consigo mesmo. Mas você precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo é a consciência disso. E aí você vai cada vez mais se acostumar com o novo, se acostumar com o diferente, se colocar num lugar onde é o desconhecido, para que você consiga realmente viver
para que você consiga realmente ir atrás dos seus objetivos, né? Que você consiga realmente progredir, evoluir. E uma coisa interessante que tem bastante quando a gente considera esse fator é que muitas pessoas, de forma geral até, não estão acostumados a conviver com a felicidade. Sabia disso? Muitas das vezes a pessoa teve N problemas na vida dela, teve N circunstâncias, e a vida na verdade ela é marcada de situações difíceis, de dificuldades. Infelizmente ocorrem traumas aí também, né, ao longo do processo. E no meio dessa circunstância toda, ela acredita que ela tem que conviver somente com isso. E quando vem um momento de muita felicidade, um momento de muito bem-estar, um momento de muito prazer, ela não consegue lidar com essa situação, porque é o novo, assusta. Então, você precisa identificar isso e você precisa aprender a conviver com isso e saber que isso também faz parte da sua vida. Você pode ser feliz, as coisas boas têm que acontecer. E aliás, muito provavelmente no corre-corre da vida você está indo atrás disso. Então você precisa realmente se direcionar e se possibilitar para isso. Então, tome cuidado. As situações ruins acontecem, mas as boas também. Saiba lidar com as duas, é importante. Bem, vou pedir então para que você se inscreva aqui no canal. Não esquece também de ativar aí os sininhos para poder receber as notificações do YouTube toda vez que a gente lançar aqui um vídeo novo na semana. E no caso, esse vídeo faz parte da série Desenvolvimento Pessoal aqui no canal Desenvolvendo Humanas, tá bom? Volta e meia a gente vai aí, com alguma frequência, a gente vai lançar os vídeos a respeito de desenvolvimento pessoal para que você pense e você evolua sempre aqui com o canal. Muito obrigado, valeu, abraço!